Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos aqui resolver alguns exercícios sobre o capítulo 7 do livro do Halliday, né? Trabalho e energia cinética. Tá joia? Eu vou minimizar a minha câmera aqui para a gente poder colocar aqui no cantinho, para a gente poder começar a solução. Então aqui os exercícios, tá? A gente vai resolver a maior parte deles, tanto o PDF quanto esse vídeo ficarão salvos no Moodle, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar a minha maquinazinha aqui, isso tá aqui ao lado, olha, muito bom, muito bom. Então temos aqui o primeiro exercício, um próton de massa 1,6 vezes 10 a menos 27 kg. Vou resolver aqui nesse pedacinho, né? Então, exercício número 1. Então, nós temos a primeira informação que é a massa do próton, deixa eu ver aqui, 67 vezes 10 elevado a menos 27 kg, está sendo acelerado em linha reta a 3,610 a 15 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos a aceleração do próton, 3,6 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Muito bom. Se o próton tem uma velocidade inicial de 2,4, velocidade inicial do próton, 2,4 vezes 10 elevado a 7, se não me engano, metros por segundo, e se desloca 3,4 centímetros, então o deslocamento do próton de 3,4 centímetros, 3,5, perdão, deixa eu apagar aqui, tem um pequeno erro, ok, 3,5 centímetros. Determine sua velocidade e o aumento de sua energia cinética, tá certo? Para determinar a velocidade, letra A, né? Para determinar a velocidade, basta a gente usar a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta X vezes D, como os senhores acharem melhor, né? Todas as informações que a gente precisa estão aqui, tá? Então aqui eu tenho a velocidade elevada a 2,4 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 3,6 vezes 10 elevado a 15, né? Vezes o deslocamento. Observem que o deslocamento tem centímetros. Então nós vamos passar isso para metros, certo? Então vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a menos 2. Muito bom. Agora nós temos que tentar resolver isso daí. Tá? Eu vou fazer na minha maquininha aqui, 2,4 exponencial a menos 7 ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui para a gente ter um resultado parcial, né? Para evitar possíveis erros. 5,76 vezes 10 a 14 mais. Aí eu tenho que fazer aquela multiplicação ali, 2 vezes 3,6 exponencial a 15 vezes 3,5 exponencial a menos 2. Se eu não tiver errado nada, eu tenho 2,52 vezes 10 elevado a 14. Muito bem. Portanto, a velocidade será igual, aí eu tenho que somar esses dois números e tirar a raiz disso. Muito bem, somei aqui, a soma dá 8,28 vezes 10 a 14, raiz quadrada disso. Então nós temos aqui, eu vou colocar em notação para facilitar a minha vida, 28, 2,9 aproximadamente, 3, né, aproximadamente, vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Né? Está de acordo, está mesmo na ordem de grandeza da primeira da velocidade inicial. Agora observe que a pergunta aqui ele é um pouco sutil, né? Ele quer saber o aumento de
de sua energia cinética? Bom, a velocidade está aqui, bateu a resposta. O aumento da energia cinética. Então, na verdade, o que eu preciso, né? Eu preciso descobrir a energia cinética inicial, ok? Preciso descobrir a energia cinética final e depois eu vou fazer esse aumento da energia, né? Esse ΔK. Ele quer saber quanto que está variando, ok? Então vamos fazer aqui a energia cinética inicial. A energia cinética inicial será dada por m V0 ao quadrado sobre 2. A massa do próton está aqui em cima, 1,67. Então nós temos aqui 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Observe que o ΔK, se eu quisesse fazer, eu poderia fazer direto, tá? Bom, mas aqui eu vou fazer por passo a passo, né? 2,4 vezes 10 elevado a 7 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, ok? Essa será a minha energia cinética inicial. Então, agora basta eu trabalhar esses números aqui na maquininha. 2,4 exponencial a menos 7 ao quadrado, vezes 1,67 exponencial a menos 27, ok, dividido por 2, ok. Então, eu tenho a energia cinética inicial do próton de 4,8 vezes 10 elevado a menos 13 joules, né, que é a unidade de energia. A energia cinética final, eu vou calcular da mesmíssima forma, né? A massa, inclusive, é a mesma, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. A velocidade foi aquela que nós descobrimos agora há pouco, 2,9 vezes 10 elevado a 7 elevado ao quadrado sobre 2, que será igual, portanto, então nós temos 2,9 exponencial a menos 7 ao quadrado, vezes 1,67 exponencial a menos 27. Dá isto dividido por 2, ok. Aqui eu tenho, bom, que está na mesma ordem de grandeza também, né? 7,0 vezes 10 elevado a menos 13 joules. Como eu falei anteriormente, então eu descobri essas duas energias cinéticas, né? Para descobrir o ΔK. Esse ΔK, então, que é a variação da energia cinética, será simplesmente a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, eu vou pegar esse valor que está aqui na minha maquininha, menos 4,8 exponencial a menos 13. Opa! Aqui, meu resultado deu 2,2 vezes 10 a menos 13 joules. Observe que essa variação de energia cinética é o próprio trabalho realizado. Muito bom. Tá aí o primeiro exercício resolvido, tá? Ok, está aproximado, né? Um valor próximo aqui do valor que nós encontramos. Bacana. O segundo problema, ele é um problema que requer um pouco de interpretação na leitura do problema. Então vamos lá. Está aqui o segundo problema. Numa corrida, um pai tem metade da energia cinética do filho. Então, um pai, eu vou chamar de KP, né? Energia cinética do pai, ela é igual a metade, 1 sobre 2, da energia cinética do filho. Vou chamar filho, que eu vou representar por F, tá certo? Muito bom. Que tem metade da massa do pai. Então, nós temos que a massa do filho é igual a metade, 1 sobre 2, da massa do pai. Muito bem. Aumentando a velocidade em 1 metro por segundo, então veja, a velocidade do pai final, confira se é do pai mesmo, aumentando a velocidade, sua velocidade em 1 metro por segundo, o pai, então se a velocidade do pai for igual à velocidade inicial que ele tinha, né, mais 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Nessas condições, então a energia cinética do pai, que a linha, né, porque teve uma alteração,
é igual à energia cinética do filho nessa situação. Muito bem. Quais são as velocidades escalares iniciais do pai e do filho? Muito bem. Então, com essas informações, ele quer que a gente descubra a velocidade inicial, chama de VI do pai, né? E quer a velocidade inicial do filho. Ok? Então é isso, né? O que acontece? Nós vamos ter que, se conseguimos, a partir do momento que a gente consegue interpretar isso daqui, né, fazer essas anotações, a gente tem meio que um sistema para poder resolver, tá bom? Então vamos lá, então vamos tentar resolver, né? Que eu quero saber essa velocidade inicial aqui e do filho também. E aí, bom, se a gente partir dessa informação, primeiramente, a gente consegue uma primeira equação, porque a gente sabe que a energia cinética do pai, a energia cinética, né, é meio de m vezes v, essa velocidade que a gente quer saber, né, a velocidade inicial do pai, ao quadrado, vai ser igual a meio, porque é metade, vezes meio, que é a expressão da energia cinética, né, m do filho, vezes a velocidade inicial do filho, que a gente quer saber também. Então, aqui estão as duas incógnitas que a gente precisa, né? VI ao quadrado. Então, esse meio que está aqui dos dois lados, a gente pode cancelar, né? Vamos dizer assim. A massa do pai é dobro do filho, né? Então, a gente pode substituir aqui, ó, que eu tenho duas vezes a massa do filho vezes a velocidade inicial do pai ao quadrado, que é igual a meio, né? Porque ela é metade. Aqui eu só vou manter esse segundo lado, massa do filho vezes velocidade inicial do filho ao quadrado. A gente pode cancelar isso aqui. E a gente tem uma primeira relação, que é que a velocidade inicial do pai ao quadrado ela é igual a 1/4 da velocidade inicial do filho ao quadrado. Se a gente tirar a raiz dos dois lados, a gente tem que a velocidade inicial do pai é igual a meio da velocidade inicial do filho. Então aqui nós temos uma informação importante, tá? Vamos guardar essa relação para ver quando a gente descobrir uma das velocidades aqui, não é isso? Agora a história é a seguinte: eu tenho já uma outra relação, e aí que a gente vai tentar resolver o problema, que é a seguinte: a gente sabe que a energia cinética final do pai vai ser igual a do filho quando a velocidade do pai aumentar em 1 metro por segundo. Então, vamos repetir a expressão meio de m do pai, né, vezes velocidade do pai final, né, ao quadrado. Vai ser igual a meio massa do filho vezes velocidade inicial do filho ao quadrado. Muito bem, nós vamos fazer a mesma substituição na massa do pai, né? O meio que a gente pode cancelar de uma vez. Então a gente sabe que a massa do pai é o dobro da massa do filho, 2mf vezes. Só que aqui a gente vai trabalhar também, né? A velocidade foi aumentada em 1. Então essa velocidade final aqui, ela é a velocidade inicial do pai que eu tinha antes, mais 1. Isso tudo elevado ao quadrado, que é igual a massa do filho vezes velocidade inicial do filho ao quadrado. Agora, o que acontece? Bom, essas massas aqui, primeiramente, eu já posso tirar, né? Tá aqui. O que acontece? Vamos primeiro fazer esse binômio aqui, né? Abrir ele aqui. Isso aqui é o que? É a velocidade primeiro, né? VI ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo é o número 1, mais o quadrado do segundo, que é igual à velocidade inicial do filho. A princípio, eu tenho também uma equação aqui, duas incógnitas, né? A princípio, porque na verdade, a velocidade inicial do filho é o dobro da velocidade inicial do pai. Então, na verdade, eu vou voltar aqui e nesse lugar eu vou colocar 2 VIP. Então, nós teremos o seguinte, vamos lá. Aqui
eu vou ter, quando eu aplicar a propriedade distributiva aqui, né, nós teremos 2VIP ao quadrado mais 4VIP mais 2, que é igual. Agora, nós temos o seguinte, essa velocidade aqui é 2, não é isso? Porque se a velocidade inicial do pai é metade da velocidade inicial do filho, quer dizer que a velocidade inicial do filho é o dobro. Então aqui nós teremos o seguinte, eu tenho 2VIP, né, elevado ao quadrado, certo? Agora a gente vai ter que tentar resolver isso daqui, né? Porque nós vamos ter uma equação do segundo grau. Vamos lá. 2VIP ao quadrado mais 4VIP mais 2 igual a 4VIP ao quadrado, certo? É isso daí. Agora, se a gente pegar esse termo aqui, né, só elevei ao quadrado, jogar para o lado de cá, colocar tudo de um lado da igualdade, nós teremos 2VIP ao quadrado menos 4VIP menos 2 igual a zero. Eu posso simplificar isso aqui, né? Nós podemos ter VIP ao quadrado menos 2VIP menos 1 igual a zero. Tá certo? Agora a gente tenta resolver isso daqui. Eu vou resolver usando a equação do primeiro grau mesmo. Então eu tenho 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, menos vai dar mais aqui, 4. Então tem 8 aqui. Então, a velocidade inicial do pai será igual a 2 mais ou menos raiz de 8, né? Nós temos raiz de 8, que é 2,88, dividido por 2. Eu vou pegar o termo positivo aqui, mais 2 dividido por 2, 2,4. Então eu descubro que a velocidade inicial do pai é igual a 2,4 metros por segundo, certo? Descobri a velocidade inicial do pai, que eu acho que é um dos pedidos que ele tinha aqui pra gente. Está aqui a velocidade inicial do pai, 2,4 metros por segundo. Bacana. E aí nós já tínhamos feito uma relação que a velocidade inicial do filho é 2 vezes a velocidade inicial do pai. Portanto, a velocidade inicial do filho será 2 vezes 2,4, que é igual a 4,8 metros por segundo. Muito bom, está aqui os dois valores de velocidade encontrados. Feito isso, vamos para o terceiro exercício aqui. Então está aqui, confere os resultados, né? Ok. Muito bom. Está aqui o terceiro exercício. Um gole de água. Café, na verdade, é muito bom. Bom, está aqui o terceiro exercício. Vamos a ele. O terceiro exercício é o seguinte: uma única força que age sobre uma lata de 2 kg. Vou anotar aqui a massa da lata. Opa, do nada apareceu esse risco aqui. Bacana. Legal. Então a massa da nossa lata, M, igual a 2 kg, que está se movendo em um plano XY, tem um módulo de 5 newtons. Então uma única força e o valor do módulo aqui é de 5 newtons. Inicialmente, a lata tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Velocidade inicial da lata, 4,0 metros por segundo. No sentido positivo do eixo X. Em um instante posterior, a velocidade passa a ser 6 metros por segundo no sentido positivo do eixo Y. Então, o que nós temos, né? Aqui eu posso chamar de V0x e depois de um certo tempo, a velocidade aqui, V0y, passa a ser, só conferindo, 6 metros por segundo. Bom, ficou embolado aqui, mas dá para ver que é 6. No sentido positivo do eixo Y, né? Então, coloquei um V0y aqui.
ou simplesmente VY, né? Que é um instante posterior. Qual é o trabalho realizado sobre a lata pela força de 5 newtons nesse intervalo de tempo? Veja, embora pareça ser um problema complicado, tem uma série de informações, né? Ele é um problema que é, de certa forma, trivial. Tá? Por quê? Esse problema ele pode ser resolvido pelo teorema trabalho-energia. Né? Trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. E na expressão da energia cinética, ela é uma grandeza escalar, né? Eu só preciso do módulo da velocidade. Então, independente se está na direção de y ou x, eu não vou precisar dar um tratamento vetorial aqui. Tá? Então, eu tenho meio de m vf ao quadrado menos meio de m vi ao quadrado. Né? E aí o fato da massa ser 2 kg, né, esse meio aqui vai acabar indo embora. Isso aqui vai embora com isso. Sobra para a gente então a velocidade y 6 ao quadrado menos a velocidade inicial 4 ao quadrado. 6 ao quadrado 36, 4 ao quadrado 16. Portanto, o trabalho realizado é igual a 20 joules. Sobrou a força ali, né? Mas sobrar, pessoal, uma informação não é problema algum. O problema é faltar informação para a gente resolver o problema. Muito bom, terceiro exercício resolvido. Vamos para o quarto e vamos ver até 1 hora, né? Não ficar muito grande a gravação, quantos exercícios a gente consegue resolver, mas a ideia é a gente resolver pelo menos aqui até o 8º exercício, por exemplo, tá bom? Ficarão 3 exercícios de 4, né? Pra gente resolver em sala de aula. Bacana. Então, tá aqui, ok, vamos para o quarto exercício. Um trenó e seu ocupante com uma massa total de 85 kg, então a massa aqui do trenó, M igual a 85 kg, desce em uma encosta e atinge um trecho horizontal retilíneo com uma velocidade inicial de 37 metros por segundo. Temos aqui a velocidade inicial igual a 37 metros por segundo. Muito bom. Se uma força desacelera o trenó até o repouso a uma taxa constante de 2 metros por segundo ao quadrado, então uma desaceleração aqui, né? Acho que não vai nem ter necessidade de colocar o sinal negativo, né? Mas é uma redução. E uma coisa importante é que a velocidade final vai ser 0, né? Porque ele vai reduzir até chegar ao repouso. Observa aqui que tem uma informação aqui que não pode passar despercebida. Não sei nem se eu vou precisar, mas está anotado ali. E aí, no item A, ele quer saber qual é o módulo da força que atua sobre o trenó. Tá? Então, quer saber o módulo da força aí. Não é muito complicado, porque esse módulo da força a gente vai recorrer à segunda lei de Newton para poder determinar, né? A massa está ali, 85 kg, a aceleração igual a 2. E aí você multiplica isso, o módulo da força é de 170 newtons. Pronto, está aí resolvido o item A. Item B, que distância, continuando aqui, D, o trenó percorre até parar. Então a gente precisa agora dessa informação, né? Essa velocidade final aqui, que se eu não tivesse anotado, talvez eu não conseguiria resolver. Na letra D, então o trenó vai escorregando, eu quero saber qual é a distância que ele percorre. Mais uma vez eu vou recorrer à equação de Torricelli, né? V igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. A velocidade final é 0, ele vai parar. A inicial é 37 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, né? Porque é uma desaceleração, vezes D. Então a gente tem que resolver isso daí, né? Basicamente, elevar 37 ao quadrado, 37 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Fazendo aqui, eu tenho um valor aproximado
de 342 metros. Então, o trenó percorre aproximadamente 342 metros até parar. Muito bom. Está aí resolvido o problema. O item A e o item D são problemas, inclusive, referentes aos capítulos anteriores, né, de leis de Newton, de movimento e tal. Então, por enquanto, a gente não usou nada de trabalho e energia. Agora sim, que trabalho é realizado pela força sobre o trenó? Aqui, nesse item C, a gente pode resolver, neste momento, de duas maneiras. A gente pode resolver usando o teorema trabalho e energia cinética, como fizemos no terceiro problema, tá? Ou nesse caso, considerando a aceleração constante e, portanto, uma força constante, nós teremos um trabalho que será dado por F vezes D vezes, só para lembrar aqui, cosseno de alfa, né? E por que eu coloco esse cosseno? Para deixar claro, esse ângulo alfa aqui será de 180 graus, né? Por quê? Porque o trenó está indo numa direção e a força é aplicada no sentido oposto, né? Então, e aí você tem um trabalho que é negativo, né? Seria um trabalho resistente. Então você tem 170, que é o valor da força, o deslocamento nós descobrimos, 342 vezes cosseno de 180, que é o menos 1. Portanto, o trabalho será igual, vou aproveitar que o deslocamento já está aqui, vezes 170, temos aqui 58.180, ou, né, aproximadamente 5,8 vezes 10 elevado à quarta joules, menos aqui, né? Esqueci do menos. Tá aqui o quarto exercício resolvido, ok? Muito bem. Tá aí. Olha, vamos conferir lá depois, ver se os resultados batem, né? Mas tá aí, ótimo, ótimo. Muito bom. Tem aqui o quinto exercício. Esse quinto exercício foi um exercício que a gente colocou na aula de sexta-feira para a galera fazer lá. Então, pelo menos o quinto, né? Agora, os senhores já devem ter tentado resolver aí, né? Vamos lá. A gente está com um tempinho legal aí, tá? Um tempo legal. Bom, acho que tá, né? Tá bom. Muito bom. Então vamos para o quinto exercício. Isso vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu ver se eu tenho páginas aqui para baixo. Ok. Beleza. Deixa eu também salvar aqui a solução, né? Para ir ficando salvo. Cadê o chavinho do salvar? Tá aqui. Ótimo. Ok. Aqueles 4 ali já estão salvos. Show de bola. Vamos lá. A figura a seguir mostra 3 forças aplicadas a um baú que se desloca 3 metros para a esquerda sobre um piso sem atrito. Então, esse sentido ali é importante, né? Não sei se precisam fazer uma anotação vetorial aqui, mas bom, vou fazer para não ter erro. Então você tem um deslocamento de 3 metros, então será menos 3. Certo, aqui tinha embolado. Menos 3 metros na direção de chapéu. Ok. Os módulos das forças são F1 5, F2 9 e F3 3 newtons. Deixa eu anotar aqui, depois eu vejo o sentido das forças. Por enquanto eu vou colocar só os módulos. Então nós temos 5 newtons, F2 igual 9 newtons e F3 igual a 3 newtons e F3, perdão, o ângulo θ é de 60 graus, legal. Então F3, 3 newtons, muito bom. Não importa direito o valor de F3, porque F3 não vai realizar trabalho. E θ, que aparece na figura, é de 60 graus, muito bem. Muito bom, muito bom. Nesse deslocamento, qual é o trabalho total realizado sobre o baú pelas 3 forças? Muito bom. O que acontece? Né? A gente pode calcular o trabalho separado, tá? Vamos fazer isso. Calcular o trabalho da força F1, o trabalho da força F2, o trabalho da força F3. E depois somar tudo.
Então, o trabalho total, que é o que ele pede aqui, o trabalho total é a soma desses três trabalhos individuais, trabalho 1, trabalho 2 mais trabalho 3. Eu vou começar pelo caso mais fácil, vamos dizer assim, porque eu vou ter menos trabalho, que é o trabalho da força 3, tá? Por que o trabalho da força 3 ele é mais fácil? Porque ele é igual a zero. Observe aqui a minha figura que a força F3 é uma força vertical, né, na direção de Y para baixo, tá? No sentido negativo do eixo Y. E o corpo ele é deslocado para a esquerda, né? Ele é deslocado na direção de F1. Então, esta primeira força, F3, esta força aqui, né, ela não realiza o trabalho. Tá? Então, o trabalho da força F3 é zero. Ponto. Agora, vamos na ordem aqui, o trabalho da força F1. O trabalho da força F1, né, aí eu vou fazer como um produto escalar, né, F1, escalar D. E aí eu vou escrever F1 no formato de vetor unitário. Observe que F1 está na direção negativa do eixo X. Então você tem menos 5 na direção de chapéu. Tá? E aí, quando a gente for fazer esse produto escalar, nós teremos que o trabalho 1 será igual a menos 5 vezes menos 3, né? Que são dois componentes na direção de chapéu, certo? E aí nós teremos 15 joules. Esse é o valor do trabalho da força 1. Tá? Agora o trabalho da força 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que antes disso nós vamos escrever F2 no formato de vetor unitário. E aí eu preciso de F2x, que será F2 cosseno de 60, né? F2 está aqui o valor, olha, 9. Então eu tenho 9 cosseno de 60, que é igual a 4,5. É isso? Vou conferir aqui, 9 cosseno de 60, perfeito, 4,5. Eu até vou escrever aqui, né, para ficar newtons. Mas eu não vou precisar de F2y, porque F2y, né, é a componente y e o deslocamento só tem componente na direção de chapéu. Então eu posso até deixar aqui o cálculo de F2, mas eu não vou precisar do mesmo, tá bom? Então é 9 vezes seno de 60, né, vezes raiz de 3 sobre 2, então é 4,5 raiz de 3, tá? Newtons. Mas esse cara, como eu disse, eu não vou precisar. Vou continuar esse cálculo aqui, tá? Continuação, questão 5, né? Então, o trabalho da força 2 será F2 escalar D, que é igual F2, aí só tem a componente na direção X, então será 4,5, então é 4,5 vezes 3, que é o deslocamento, né? Conferir se é isso aqui mesmo, opa, tá aqui, né, 4,5, ok, positivo, né, esse componente aqui é positiva, vezes menos 3, perdão, então aqui na verdade eu tenho menos 3. Tem que fazer essa conta, 3 vezes 4, 12, mais 1,5, 13,5, né? Então esse trabalho aqui é igual a 13,5, menos 3,5 joules, beleza. Portanto, o trabalho total é a soma do trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3, que será igual. O trabalho 1, a gente vai voltar ali, né, para conferir, mas se não me engano é 15, está aqui, ó. Trabalho 1, 15. O trabalho 2 está logo aqui em cima, né, 13,5. E o trabalho 3 é 0. Então, quando nós somarmos isso aqui tudo, eu tenho um valor positivo. E esse positivo, vou destacar aqui, porque ele vai me ajudar a responder a pergunta que vem na sequência. Está aqui o trabalho total realizado, tá? E aqui ele pergunta, observe, a energia cinética do baú aumenta ou diminui? Pessoal, lembre, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Se eu tenho um trabalho positivo, né, eu tenho que a energia cinética ela vai aumentar, tá? Então aquele ΔK
né, um ΔK, variação de energia cinética, será de mais 1,5 joules, né? Ou respondendo de uma maneira mais direta, o que acontece com a energia cinética? A energia cinética aumenta, amigo. Se o trabalho é positivo, é porque a energia cinética aumenta. Joia! Quinto problema resolvido, vamos para o sexto problema aqui. Vamos para o sexto problema para poder a gente resolver já metade da lista. A ideia, lembrando, é chegar até o oitavo, né? Quando chegar 1 hora de aula eu vou parar, tá? Mas a ideia é chegarmos pelo menos até o oitavo exercício aí. Muito bom, muito bom. E se der tempo, né? Nessa 1 hora a gente vai continuar a resolver os outros, mas fazendo até o oitavo, depois o ideal é que vocês voltem, refaçam ou tentem refazer esses 8 exercícios que eu estou fazendo, né? E aí continue fazendo os próximos exercícios aqui que seguem mais ou menos a mesma dinâmica, né? O mesmo assunto, óbvio. Sétimo problema, sexto problema, pulei aqui, né? Uma força de 12 newtons. Vamos lá. Bom, uma força de 12 newtons e orientação fixa realiza trabalho sobre uma partícula que sofre um deslocamento. Ele dá o deslocamento em termos de vetor unitário, né? O deslocamento aqui D é igual como é que é? 12, 2 na direção de chapéu, 12 é o módulo da força, né? 2 na direção de chapéu, menos 4 na direção de J chapéu, mais 3K na direção, mais 3, perdão, na direção de K chapéu. A unidade de medida aqui é metro. Muito bom. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento se a variação da energia cinética é mais 30 joules? Tá? Então eu quero saber qual é o ângulo entre esses dois camaradas, né? Se a variação de energia cinética no primeiro momento, um lembrete aqui, aula de física 1, né? Mas aqui estamos nela. Mais 30 joules, acho que é isso, mas eu vou lá conferir daqui a pouco. Perfeito, mais 30 joules. Lembrando que se ele me pergunta, se ele me dá a informação da energia, a variação da energia cinética, né, ele está me dando trabalho, ok? E aí, para eu descobrir esse ângulo, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso lembrar que o trabalho ele é igual ao módulo da força, cujo valor tem ali 12, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno, chamei de θ agora, né? Do ângulo. Bom, o trabalho realizado eu tenho porque a própria variação de energia cinética, 30 joules, o módulo da força eu tenho, o θ é o que eu estou querendo saber, o que eu não tenho é o módulo do deslocamento. Mas como eu tenho os componentes, eu posso achar esse módulo, né, de uma maneira bem tranquila, que é a raiz quadrada daquelas componentes elevado ao quadrado. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é menos 4, né, mas como está ao quadrado, não preciso colocar aquele sinal ali, mais 3 ao quadrado. Então, o módulo do deslocamento será igual, deixa eu fazer essa conta aqui, então eu tenho 4 mais 16 mais 9, né, dá 29, se eu não fiz nada errado, eu tenho um deslocamento aproximadamente igual a 5,4 metros. Feito isso, com esse deslocamento eu vou voltar aqui para tentar descobrir esse ângulo, né? Então esse ângulo θ, ou por enquanto o cosseno de θ, vai ser o trabalho sobre força vezes deslocamento, né? O módulo. Esse trabalho é de 30 joules positivo, que é a variação de energia cinética, sobre 12 vezes 5,4. E aí, o cosseno de θ, eu vou descobrir o cosseno de θ por enquanto, né? Daqui a pouco eu vejo qual é o θ. Será igual, deixa eu fazer isso aqui, vezes 12, vezes 30,
Na verdade, eu dividi 30 por aquele valor, eu encontrei aqui 0,464. Agora eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 0,464. Então eu venho aqui, shift, cosseno é menos 1 desse valor, achei aproximadamente 62,3 graus. Ok? Então está aqui o ângulo descoberto, tá? E aí, a letra A, né? Isso aqui é a letra A, porque na verdade tem a letra A e a letra B. A letra A está aqui. Bom, se a pergunta do item, acho que é a mesma, né? Vou chamar só para diferenciar, né? Da item A, chama de alfa. Mas vamos conferir. Se é a mesma coisa, tem que mudar alguma coisa, né? Muito bom. A pergunta é a mesma, a pergunta é uma só, né? O comando está aqui, ó. Qual é o ângulo, né? Se ela entre força e deslocamento, então para mais 30 graus eu acabei de fazer e agora é menos 30 joules, tá? Então é a mesma coisa. E aí eu posso usar, eu já vou pegar, né? Já tem um módulo de deslocamento, é uma coisa que eu não preciso fazer mais. Nesse caso ele muda, né? Então você tem menos 30 joules. Ah, mudou só o sinal. O sinal é muita coisa, né? Porque aqui, ó, os dois, esse trabalho positivo significa dizer que a força e o deslocamento estão mais ou menos na mesma direção, né? Então tem um aumento da energia cinética. Aqui está uma redução da energia cinética, tá? Então isso vai mudar o nosso ângulo, então vai mudar a inclinação entre a força e a direção do deslocamento, né? E aí esse cosseno de alfa, eu vou aproveitar o que nós acabamos de fazer, né? Trabalho sobre força vezes deslocamento. Então agora nós temos menos 30 joules sobre, aí o produto é o mesmo, né? 12 vezes 5,4. Obviamente, essa conta também é a mesma, só que com o sinal negativo, menos, né? 0,464. A conta é a mesma, né? Só tem um sinal negativo aqui agora. E aí o ângulo alfa será, né, o arco cosseno de menos 0,464, tá? Bom, fiz aqui, achei aproximadamente 117,6. Os senhores confiram aí, verifiquem se dá isso mesmo, aproximadamente, né? Trabalhar com 3 algarismos aqui, menos não, perdão, 118 graus. Você confere aqui, mais ou menos isso aí que nós temos. Sexto problema resolvido, vamos para o sétimo problema. O sétimo problema, eu vou precisar de mais uma página aqui, né? Aqui eu acrescento uma página, vou acrescentar outro caso seja necessário, já fica ali, tá aqui o sexto, salvar isso aqui. Legal, agora vamos lá. Então chegamos no sétimo problema. O sétimo problema, então nós temos aqui, olha só, uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa M, inicialmente em repouso com uma aceleração constante para baixo de G sobre 4, né? Então, peraí. Deixa eu fazer um mini desenho aqui, né? Um desenho bem simplinho. Simplinho não precisa ser tão horroroso, né? Deixa eu tentar melhorar ele aqui. Bacana. Opa, melhorou. Cadinho de nada, mas melhorou. Então tem aqui um bloco, aí tem uma corda fazendo esse bloco que vai ajudar a gente a baixar esse bloco que inicialmente está em repouso. Ele será abaixado aqui, e o módulo dessa aceleração é G sobre 4, tá? Acho que é isso aí. Tudo bom. O bloco está inicialmente em repouso, então quer dizer, a velocidade inicial dele é 0 e a massa dele é M. M é um valor conhecido. Esse é um problema que a gente vai resolver de forma que a gente chama de literal, tá? Isso aqui são dados, né? G sobre 4 é um valor conhecido, M é um valor conhecido, só que não tem valores numéricos diferentes dos exercícios anteriores, tá bom? Então, por exemplo, após o bloco descer uma distância D também, então é um valor conhecido,
né? Nós vamos expressar as nossas respostas em função de M, de D e de G. Tá? Determine o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco. Então veja, vou fazer um diagrama de corpo livre aqui. Nós temos aqui o bloco, ok? Temos duas forças atuando sobre o bloco. A força gravitacional dirigida para baixo, M vezes G, de módulo seria isso, né? E a tensão, né? Você tem uma corda segurando ele aqui, então você tem a tensão aqui, ó. A primeira pergunta que ele nos faz é justamente o trabalho dessa força de tensão, tá? Lembrando que o bloco desce, né? E a força de tensão ela está no sentido oposto. Então você tem que o trabalho, eu posso colocar aqui menos, tá? T vezes D. T é a força, né? E D o deslocamento vertical, tá? Só que aí quando você olha para isso, a gente não tem esse T aqui. Então deixa isso aqui guardado por enquanto. Eu vou vir aqui ao lado e vou escrever que a força resultante será igual ao peso, M vezes G, né? Ele está descendo, então vamos pegar o sentido positivo para baixo, só por comodidade. A força resultante é a massa vezes a aceleração, que é igual a M vezes G menos T. Meu objetivo aqui é descobrir quem é esse T, né? Então eu vou trazer ele para o primeiro lado da igualdade, T, que será igual a M vezes G menos M vezes A. O A é G sobre 4, né? Então eu tenho que T será igual a M vezes G menos M vezes G sobre 4. Temos que resolver isso aqui, isso é uma quantia de fração, né? Então você tem 1 menos 1 quarto, isso é igual a 3 quartos de mg. Com essa tensão aqui agora eu vou voltar, né? Eu vou pegar isso aqui, eu vou voltar aqui nessa equação e vou continuar aqui a solução do trabalho dessa força. Então nós teremos menos, a tensão então é 3 quartos de M vezes G vezes D. Bom, como eu disse, aqui não tem que fazer multiplicação, não vou precisar da maquininha, está aqui o trabalho da força de tensão. Ficará representado nesse formato. Muito bom, muito bom. Vamos fazer aqui a letra B agora, vamos ver o que ele pede, e assim a gente vai resolver todo esse item que está aqui, confere, né? Menos 3 mgd sobre 4. O trabalho é realizado pela força gravitacional sobre o bloco, né? Então ele quer saber o trabalho da força gravitacional, tá? O trabalho da força gravitacional será simplesmente a força gravitacional vezes o deslocamento. Então o trabalho da força gravitacional será M vezes G, que é como a gente calcula, né? A força gravitacional, força peso, vezes D. Pronto, tá aqui, ó. Então a letra B se torna bem tranquila, tá aí resolvido o trabalho da força gravitacional. Vou bolar isso aqui, peraí. E aí, agora iremos para a letra C. Okay? O que ele quer saber no item C? C está aqui, ó. A energia cinética do bloco. Muito bom. Ele quer saber a energia cinética do bloco no final desse deslocamento. Tá certo? Lembrando que esse bloco ele sai do repouso. Então a energia cinética dele, final, ele é zero. Tá? Eu quero saber a energia cinética. Então, para eu saber a energia cinética, né, vamos recordar aqui. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos a inicial. Só que essa energia cinética inicial ela é zero, né? Porque o bloco sai do repouso. Isso aqui é zero. E esse trabalho aqui é o trabalho total de todas as forças que atuam no bloco. Ou seja, esse trabalho aqui ele é a soma desse trabalho da tensão mais o trabalho da força gravitacional. Então, antes de eu achar a energia cinética, né, ou na verdade, achando a energia cinética, né, eu já estarei calculando achando o trabalho, perdão, já estarei calculando a energia cinética final. Opa, embolou um pouquinho aqui, mas vai sair. Então, esse trabalho é o trabalho da força gravitacional
mais o trabalho da força de tensão. Esse trabalho será igual a mgd, que é o trabalho da força gravitacional que está aqui. O trabalho da força de tensão está aqui em cima, ó, menos 3/4 de mgd. Então, ficaremos aqui com menos 3/4 de mgd. De novo aqui, né, então, mgd são os termos em comum, né, você coloca em evidência, separa e faz a subtração de 1 menos 3/4, né? De 1 menos 0,75 dá 0,25, ou, para deixar no formato de fração, 1/4 vezes mgd, tá? E aí esse trabalho final, na verdade, né, será a energia cinética final, tá? Isso aqui será a energia cinética final, 1/4 de mgd. Essa energia cinética final, inclusive, é que eu preciso para responder o item D, tá? Porque o item D eu já dei uma lida, né? Não sei se vocês pescaram também. O item D ele pergunta qual é a velocidade final ao término desse deslocamento, né? Ó, a velocidade do bloco, tá? Então tá aqui mgd, né? Ou 1/4 de mgd, e aí a velocidade do bloco, vamos pegar aqui, né? Energia cinética final, que é igual, esse resultado está aqui em cima, ó, 1/4 de mgd, 1/4 mgd. Energia cinética é dado por meio de mv ao quadrado, que é igual a 1/4 de mg vezes d. Bom, essas massas que aparecem dos dois lados aqui, né, a gente pode cancelar, tá? Isso aqui com isso, legal. E aí, bom, esse 2 vem para cá, né? Ou simplifico. Isso aqui, multiplica tudo por 2, que fica 1 sobre 2. Então teremos o seguinte, que a velocidade ao quadrado, ou a velocidade será raiz quadrada de meio, né? Que é o que sobra aqui, vezes g vezes d. Tá joia? Eu acho um pequeno erro na resposta aqui, tá? Conferir porque... Não, tá certo. O GD sobre 2. Beleza. Então tá aí, meio de mgd, velocidade final. Muito bom. Muito bom. 7º problema resolvido. Tem um espaço aqui. E aí vamos para o 8º problema, né? Para ver se a gente quase fecha essa lista. Reforço. Depois é fundamental que os senhores tentem refazer esses exercícios. Esse material aqui, a solução, eu vou gerar um PDF dele, vou postar no Moodle, assim como esse vídeo daqui a pouco estará lá também para os senhores. Óbvio, né? Você não está vendo agora o vídeo. Muito bom. Opa, tem um problema que é um pouquinho diferente aqui, tem um plano inclinado aqui. Vamos colocar esse plano inclinado aqui. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas a gente tenta. Tem um corpo aqui. Bom. E aqui tem uma força. Deixa eu ver se eu entendi essa força. Tem uma vertical aqui, né? E aqui tem uma força nesse sentido. Isso aqui é quanto? Φ. Isso aqui é a força. Muito bom. O que a gente precisa aqui? Vamos lá. Na figura a seguir, uma força constante F de módulo 82 newtons. Temos o módulo da força aqui. F igual a 82 newtons, a força constante. É aplicada a uma caixa de sapatos de 3 kg. Caixa de sapato com M igual a 3 kg. Ok. A um ângulo φ de 53 graus, fazendo com que a caixa se mova para cima ao longo de uma rampa sem atrito com velocidade constante. Tá? Isso é uma informação importante, que a velocidade da caixa ela é constante. Isso implica numa coisa que eu já vou usar para resolver o problema. Qual é o trabalho realizado sobre a caixa por esta força, após ela ter subido uma distância vertical h igual a
15 metros, né? 0,115 centímetros, né? 0,150 metros. Muito bom, muito bom. O que acontece? Por que eu anotei aqui que a velocidade é constante, né? Porque o trabalho, nós vamos ter duas forças atuando sobre essa caixa. Essa força que faz ela subir, esse plano inclinado, tá? E a força gravitacional. Temos essas duas forças atuando. No entanto, então, o trabalho total sobre esse sistema, né, ele seria igual o trabalho dessa força mais o trabalho da força gravitacional, certo? Só que esse trabalho total, ele é zero. E por que ele é zero? Né? Porque ele sobe essa caixa sobe o plano, perdão, com velocidade constante. Então não há variação da velocidade. Então não há ganho nem perda de energia cinética nesse problema. Então esse trabalho aqui é zero, né? Esse trabalho total é zero. Que é igual ao trabalho da força F mais o trabalho da força gravitacional. Ou o trabalho da força F será igual, neste caso, menos o trabalho da força gravitacional. E aí tem um problema que eu fiz em sala de aula, um exemplo, né? Que a gente mostra que o trabalho da força gravitacional, ele não depende da trajetória, ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Nesse caso, ele só depende desse deslocamento vertical H aqui, tá? E quando o trabalho ele está subindo, esse trabalho é negativo, o trabalho da força gravitacional, né? Porque o corpo sobe e a força gravitacional está atuando para baixo, tá? Então você tem o trabalho dessa força F menos mgh. Então o trabalho da força F será menos a massa está ali, 3 kg, vezes 9,8 vezes 0,15. Muito bom. E aí o trabalho da força gravitacional, ou trabalho da força F, perdão, será igual, bom, tem que tentar fazer aquilo ali, né? 3 vezes 9,8 vezes 0,15. Ok. Muito bom. Muito bom. 4,41 joules. Tá aí o oitavo problema resolvido, tá certo? É isso daí. Deixa eu salvar aqui de uma vez. Legal, pessoal. Então aí os outros exercícios, tentem fazer os outros 4 dessa lista, né? Na quinta-feira a gente começa o próximo capítulo, eu já vou gerar uma lista de exercícios, esse exercício 5 dá para o próximo capítulo. Um abraço, muito obrigado, e quaisquer dúvidas sobre esses 8 exercícios podem também ser tirados em sala de aula, ok? Aqui, então, tchau, deixa eu fechar a gravação aqui. Grande abraço.